Olá, eu quero iniciar esse texto, qual eu irei ler com você, texto informativo, mas que também tem uma base bíblica para a qual nós estamos passando. Muitos que ouvirem esse áudio talvez não conhecem a base, não conhecem talvez o conteúdo a fundo ao qual eu vou dizer. Mas já informando que essa pesquisa foram vários livros, principalmente o livro da numerologia, tanto bíblica como tradicional. E antes de iniciar, eu quero ler aqui, você que é cristão, você que é religioso, e você também que não é, se você tiver a sua Bíblia, é bom você abrir para você conferir, e você ler o que está escrito, talvez eu vou ter algum comentário aí à parte. Que está no Novo Testamento, um dos livros de João, epístolas, e é denominado 1 João, ou 1 de João, capítulo 5, versículo 19, que fala assim: sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. Algumas outras traduções podem ter um conteúdo diferente, mas a minha fala assim: sabemos que somos de Deus e que todo o mundo jaz no maligno, diz outras tradução. Então observa aqui que na revelação da palavra, João ele mostra que o mundo, o mundo em si, o mundo sistemático, ele está a poder aí do maligno. O maligno aqui é uma referência a Satanás, o dominador do mundo ao qual não pertence a Deus. Então, quando João ele diz que o mundo está no maligno, ou jaz no maligno, os cristãos ele têm aí uma ciência, principalmente os estudiosos, é que Satanás ele domina aí grande parte dos acontecimentos, tanto naturais, religiosos, financeiros, e mundiais assim, de uma forma geral. Então não é sobre isso que eu vou falar. Eu vou falar sobre os estudos da numerologia, a qual o pessoal que domina o mundo, esse domínio aí que nós estamos falando aqui, não que Satanás domina literalmente, mas pessoas ligadas a ele, que não acreditam em Deus, e que irá cumprir aí um propósito das profecias a qual tem que cumprir no mundo. Este grupo de pessoas é denominado com a sigla NOM, do inglês. Agora eu vou falar sobre isso. Bom, então o texto qual o significado da pandemia, a qual a OMS deu a sigla de Covid-19. O que isso tem a ver com a numerologia e o que eles querem dizer quando eles colocaram aí essa nomenclatura. O que ela diz, o que ela está dizendo para eles, aqueles que fazem parte aí da NUM, ou a Nova Ordem Mundial. Então, se você nunca ouviu falar, é bom você fazer uma pesquisa aí, porque eu não vou falar sobre a criação disso. Vou falar sobre os acontecimentos aos quais estão ligados a eles, e eles sabem o que está acontecendo, e você e eu precisamos ter aí um conhecimento a esse respeito, para nós saber que não é só um cumprimento bíblico, mas também tem a mão do maligno aí, como disse João. Ele domina o mundo, então ele pode usar pessoas aí para causar um mal, e esse mal ao mesmo tempo ter uma origem. E é aí que a gente vai ver agora. Como eu disse, esse estudo está baseado em vários livros, tanto do inglês traduzido para o português e também o espanhol. Então vamos lá. Nós vamos falar de um assunto bastante complicado para os cristãos, que é a numerologia. Nem todos os cristãos eles compreendem de numerologias,
Alguns fazem alguma menção, mas não conhecem a fundo. Alguns, ao ouvir sobre a numerologia, pode pensar que está se tratando somente da ciência astrológica. Esse é o problema, né? As pessoas que não conhecem, já, né, sem alguma pesquisa, ele já faz ali a coligação com outras coisas. Nós queremos mostrar que essa ciência foi também conhecida e usada na Bíblia, sendo usada por povos pagãos, agoreiros e feiticeiros ao longo dos séculos. E a relação dos acontecimentos do mundo tende a ter estreita parceria com essa ciência, usada por pessoas de maneira catastróficas, para causar mal às pessoas e ao mundo em geral, sua relação com aqueles que querem dominar o mundo. Além de ter relação com o anticristo, como nós vemos aí na Epístola de João, ou aqueles que irão o apoiar em um futuro próximo, estes fazem parte da organização chamada Nova Ordem Mundial, com a sigla NOM, do inglês. Para quem nunca ouviu falar, Ordem Mundial pode se resumir com a forma pela qual se estruturam e ocorrem as relações de poder mundial ou equilíbrio internacional de poder envolvendo as grandes potências com suas disputas comerciais, econômicas, políticas, diplomáticas e culturais entre estados e países. Quando você fizer uma pesquisa na internet, você vai ver que a ordem mundial, conhecida como Nova Ordem Mundial, ela trata aí desse domínio internacional. Os governantes que fazem parte dessa nova ordem mundial, eles conhecem entre si através de fatos. Né? Quando acontece, um estão ligados com o outro e já recebe a mensagem pela qual eles se comunicam, né? De maneira aí, camuflada. Poucas pessoas acreditam que seja assim, mas os números vão nos mostrar que realmente os fatos aos quais nós estamos passando têm aí coligação com a NOM, que é a ordem mundial. Vamos lá. O significado da numerologia. Numerologia, ou mais precisamente numerologia onomástica, é uma pseudociência ou onomástica que ocorre a simbologia dos números e as operações matemáticas, para interpretar os nomes próprios em análise de forma a predizer as características da personalidade e mesmo o destino da pessoa ou de algum fato. Então, a NOM, eles usam a numerologia, né, a matemática, a física, para que as pessoas não entendam o que eles estão dizendo e nem o que está acontecendo, mas eles sabem. Por quê? Porque eles estudam, né, passam um para o outro, então, quando há um número, a gente vai ver aqui, você vai acompanhar, eles sabem realmente o que está acontecendo. Vamos lá. A numerologia bíblica também pode ser comparada a essa que dizemos aí, mas com significados mais concretos, usados pelos judeus e suas tradições. Estudar esses números, segundo a Bíblia, poucas pessoas sabem como desenvolver, mas uma realidade muito patente aí aos estudantes da Bíblia. Por exemplo, o número 7, né? Bastante usado aí como perfeição de Deus. O número 3 e assim por diante. Né? 40, né? Os 40 dias no deserto. 70, né? 70 anos de Israel no cativeiro. Então esses números faz parte da numerologia bíblica, que muitos crentes ainda não estudou e muitos estudam, mas permanece só na numerologia bíblica e não passa a ter um conhecimento aí da NOM, a qual eles estudam aí para praticar atos de poder, a qual nós estamos comentando.
Esse é o significado mais plausível aí para a numerologia. Vamos lá ao segundo ponto. O uso da numerologia no mundo. A numerologia usada pela elite global é conhecida como Illuminati. Então, se você nunca ouviu falar, procura aí na internet para você saber aí alguma coisa, porque nem todos conhecem a fundo aí, né, sobre essa organização. Mas ela existe, a gente vai ver. Ou os Iluminados, que desenvolveram um padrão numerológico para se comunicar entre eles. Quase ninguém acredita que eles existam por não ter conhecimento sobre eles abertamente. Então, Illuminati, você não vê nomes de Illuminatis aí em prédios, em organizações, em firmas e assim em governo, não. Eles existem de uma maneira camuflada, se comunicam pelos números, né, por figuras, e a gente já sabe que eles existem, né? Que é uma elite global aí a qual são denominados iluminados, né? Aqueles que têm conhecimento, aqueles que querem mudar o mundo aí com, né, as suas previsões. Então, o uso da numerologia é bastante usado entre eles. Quando usam a numerologia, usam-na para realizar alguma de suas ações planejadas secretamente entre si. Então, a numerologia para os Illuminatis, né, era como para o povo de Deus ali no Antigo Testamento. As letras dos alfabetos, tanto hebraico como grego, eles têm números. Era todos numerados. Você pode pesquisar aí num dos livros bíblicos que você vai compreender isso. Então eles usaram aí essa técnica. Essa técnica foi desenvolvida, né, de maneira natural, mas quando surgiram, eles então acharam melhor se comunicar dessa maneira para que as pessoas, né, leigas não entendam aí o que eles estão dizendo, ok? Eles usam significados dos números dos meses do ano para descrever atos e atitudes. São conhecidos por suas cartas de jogos, desenhos, símbolos, estão em todos os segmentos da vida com suas mensagens subliminares incorporadas. Muitas pessoas já tem vários vídeos aí que falam sobre aí as mensagens subliminares, né, de marcas, de tudo aí que nós temos aí no mundo. As pessoas têm aí este conhecimento e passa aí para as pessoas. A gente não vai falar sobre isso, mas é uma realidade. Eles ainda não usam outro significado porque não tem uma pessoa. Qual que é essa pessoa? O anticristo, manifestado entre os homens. Então eles estão usando a matemática em si, por exemplo, o dia do nascimento do homem. Então, se eles não têm ainda um líder mundial, então não tem como eles usar o significado do dia do nascimento. Mas o dia do mês, do ano, dos fatos, eles estão usando, é o que a gente vai ver. Mas quando o anticristo se manifestar, como a Bíblia mesmo aponta, né, ele vai ter um dia também. Assim como a gente vai observar isso agora. Então, presta atenção, né, que a numerologia dos Illuminati só falta um dos pontos para que eles usem, que é a data do nascimento do seu líder. Né? Então, a data do nascimento ainda não é usado na numerologia, mas quando ele surgir, provavelmente eles vão usar aí para se comunicarem. Quando o tiverem pessoalmente, usarão o dia do seu nascimento, o mês e o ano para determinarem os principais ciclos das experiências vitais. Na numerologia, usa-se o dia, o número do mês e o ano. Hoje usam somente o dia e o ano, contrapondo um ao outro. O dia usado para o nascimento só ocorrerá quando o seu líder, né? Aí eu já comuniquei aqui. Então presta atenção aí que a numerologia está sendo usada aí nos fatos, né? E que tem também uma pessoa por trás disso, a qual sabe o que está fazendo e quer mostrar que eles estão trabalhando para chegar esse dia aí, né, deste dominador universal. O estudo é baseado nos conhecimentos da numerologia tradicional e bíblica. Não sabemos ao certo se eles estão fazendo assim.
mas o resultado de acontecimentos tem tudo a ver com o uso da numerologia e é o que veremos agora. Então, se eles se comunicam, como a gente já sabe aí pelos livros e muitos documentários que eles se comunicam assim, então a gente vai ver agora um dos primeiros números a quais eles usam, que é o número 11. O que significa o número 11 para a elite, ou para Non, ou para os Illuminatis? Os estudos mostram que os Illuminatis realmente existem, camufladamente na sociedade. Vários blogs na internet diz a respeito, e um deles diz assim: os Illuminatis são obcecados por numerologia, principalmente por números primos, alguns mais evidentes que outros, como o 3, o 7, o 9, o 11, o 13 e principalmente o 33. O 33 representa os 33 graus da hierarquia da maçonaria, tal como a pirâmide, que tem 33 degraus, e na nota do dólar americano também aparece aí a pirâmide, com o olho que tudo vê, no topo, mais um forte símbolo Illuminati, o olho de Horus, né, o olho de Deus, como alguns filmes aí também já fez o filme aí com a história do olho de Deus, que é o mesmo olho de Horus e o mesmo olho que tudo vê. Então eles mudam o nome, talvez até cientificamente ou historicamente, para que as pessoas não percebam isso. Muitas pessoas sabem disso e muitas outras ignoram, por não conhecer nada a respeito. Então a gente não tem ainda um grupo conhecido aí que a gente possa identificá-los. Eles estão espalhados no mundo afora, né? E quando os seus números são usados, eles reconhecem quem são aí, quem estão com eles. Segundo Pitágoras, os números de 1 a 9 conduzem à perfeição, que é o número 10. Então presta atenção que Pitágoras, antes de Jesus, né, lá no mundo grego, já desenvolveu a numerologia, né? E para eles, estes números aí têm tudo a dizer, o qual nós iremos ver. Então, por que os Illuminatis usam o número 11 de cada mês, de um certo ano? Segundo a numerologia, esse número é dado somente a alguém mestre ou visionário. Daí o seu uso entre eles. O 11 para eles deixa marcas duradouras. Interessante também que para o satanismo o número 11 é o número de Satã. Isso está em vários livros de satanismo, principalmente o satanismo espiritual, que você pode encontrar aí na internet. Então os adoradores de Satã numeraram, segundo eles, o próprio Satã disse que o número dele é 11. Interessante que o número 11 é usado pelos Illuminati. Segundo eles, não tem nada a ver com satanismo, mas a gente percebe que o número 11, então, para eles, é um número muito forte e um número bastante usado aí em alguns eventos. E a gente vai ver agora como que isso ocorre. Lembrando que Pitágoras foi um desenvolvedor aí dessa ciência, né? Tem algumas escolas aí que tem um nome aí de Universidade de Pitágoras e assim por diante, né? Fazendo referência aí ao criador aí da matemática, da ciência matemática. Então vamos lá. Então esse é o conhecimento do número 11 que nós temos. E o uso do número 9 e 11. Então agora a gente vai ver que o número 9 também é usado paralelamente ao número 11. Vamos lá. Quando você sabe que o número 9 significa, se você sabe o que o número 9 significa, na numerologia ele significa polimento e desenvolver aptidões necessárias e levar uma ideia ao mercado amplo e concluir o processo. Então o número 9, antes do 11, significa um polimento, né, no desenvolvimento aí de algumas aptidão, e que está levando uma ideia ao mercado global. Amplo aqui é global, ou universal, aí, vamos dizer assim, né? E conclui o processo. Então, para a conclusão do processo é preciso do 11. Então, presta atenção. Veja que a pandemia do coronavírus
iniciou no ano terminado em 9, ou seja, 2019. O último número é 9. Se você estiver acompanhando aí, pega uma caneta para você fazer algumas somas matemáticas, a quais a gente também já fez aqui, tirado de vários estudos. Mas somente em 11 de fevereiro de 2020, o Ministério da Saúde decretou o estado de pandemia mundial. Presta atenção que os 2 primeiros atos da pandemia têm os 2 números. Qual foi o primeiro número? 2019, ou seja, o 9. E o segundo evento ao qual é decretado a pandemia, em 11. 11 de quê? 11 do 2. 11 do 2 de 2020. Então, os 2 números, para as pessoas leigas, não tem nada a ver com fatos aos quais nós estamos tratando. Mas, se eles estão de olho no que está acontecendo, o 9 e o 11 realmente para eles está dizendo que eles estão no comando aí, ao qual eles têm uma visão aí mundial dos fatos, ok? Então, o número 9 aparece em 2019, que é o último número de 2019, e o 11 aparece em 2020, no segundo mês, ao qual é o 11 de fevereiro, se você estiver acompanhando. Então, quando usam-se a numerologia nesses fatos, eles sabem muito bem o que estão fazendo, longe da imaginação da sociedade. O número 9 é o estágio final e o 10 é terminado. Ou seja, o 9 inicia e o 10 há um término e o começo. Né? Por quê? Porque o 10 tem o 1, que é o começo, e o 0, que é o fim. Se você anotou aí os números, você está vendo que o 0, então, se torna tanto neutro como começo e fim. Ou seja, um número qualquer determinado em 0, terminado em 0, neste caso 2020, terminado em 0, né? E o 2 e o 0. Neste caso, o 2 simboliza a ideia se abrindo, isso na numerologia. Deu para você notar que realmente está acontecendo? Primeiro 9, depois o 2 e depois o 0. Né? Então observa aí que os números têm conotação com os fatos aos quais eles estão compreendendo que é o desenvolvimento de uma ideia aí, né, a qual foi colocada em prática. Então anota os números para você não esquecer. Segundo a numerologia, o número 19 é o número de provações usados pelos provocadores. Na numerologia, o número 19 é usado para provocações, ou seja, os provocadores de alguns fatos, tanto mundial como local, eles usam tanto o 9 como o 1 e o 9, que é o ano da provocação. Então, 2009 foi provocado, né, uma pandemia, a qual seria aceita no próximo ano, que seria o 20, né, que 2020. Então, por isso, 2019 é o ano da provocação pandêmica, ok? Então, vamos lá, vamos seguindo. Considerando o exercício dos números 2020, ou seja, 2020, pode-se ter entendido que eles colocaram desta maneira: 2 mais 0, mais 2, mais 0. Então, o 0 é neutro, nós temos 2 mais 2, ficando o 0 neutro. 2 mais 2 eu tenho 4. Né? Faz a sua conta aí para você ver. Faz aí a expressão matemática: 2 mais 0, mais 2, mais 0. Qual que é o resultado? 4. O número 0 tem um significado aí de desafio,
ou seja, ele está, né, vai ser usado aí em alguma determinada ação. Juntamos o número do mês declarado para a pandemia, fevereiro, que é o número 2, né? Então agora juntando o mês 2, o ano 4 e o dia 11, temos então a soma matemática de 242, ou seja, 2 mais 4 mais 1 mais 1. Então temos a soma de 242, pois a soma de 11 é 1 mais 1, né? Então você tem que dividir o 1 aí para você fazer a operação matemática. Caso eles usem termos concretos, o número 242 deve ser descrito ainda como um só número. Então o número 242 ainda não pode, né, ter um resultado final para eles. Tem que ser novamente somado. Então divide-se 2 mais 4 mais 2. Se você estiver escrevendo aí, você já tem um resultado. 2 mais 4, 6, mais 2, 8. Então, eu tenho o número final 8. Né? Isso na nossa matemática e na numerologia. Né? O número 242 não teria um resultado. Mas quando somado entre si, eu tenho o número 8. E o que ele significa? O número 8 significa ideias de planejamento, trabalho e estrutura. Ok? Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que o número 8 tem um significado importante para eles. É o ano do trabalho, o ano do planejamento, né? O ano da estrutura a qual eles estão montando para um domínio total aí e de todos os poderes aí que a gente já falou antes. Ok? Então, o que o número 8 significa? Você anotou? Ideias do planejamento, o trabalho e a estrutura. Né? Então, para quando eles prestarem atenção nessa numerologia, eles sabem qual que é as ideias planejadas aí e o que eles vão conseguir com isso. Então, o número 8 representa a força vital e física e o poder da prática. Segundo o significado, que nesse processo exige-se corpo, mente e espírito para produzir resultados tangíveis. Alguém teve a coragem, né, de representar a ideia planejada com força e poder na prática. Se esse for o resultado disso, então as coisas estão no controle realmente de quem está aí no poder. Se você está seguindo aí as expressões matemáticas, você viu que então até aqui, né, com os fatos iniciais, ele já sabe que alguém teve a coragem, né, de pegar uma ideia aí, né, lá da década de 60, colocar em prática e o planejamento ser iniciado novamente para o poder que eles precisam aí dominar o mundo. Ok? Vamos mais. Também se conhece que eles trabalham com Ordo, Abishal, ou seja, a ordem através do caos. Essa é uma sigla que eles já conhecem, chamada Ordo Abishal, que significa ordem através do caos, assim como aconteceu, né? Eles planejam, né, uma desgraça e através da desgraça eles têm aí a solução, né, para aquele problema. Eles mesmos criam aí uma solução para o problema, né? E qual o problema, né, que nós temos agora? Um problema pandêmico. Então você pode ver que as vacinas já estão sendo elaboradas aí por grandes pesquisadores aí de vários países, né, o qual vai render uma boa recompensa financeira a eles também, né? Vamos para a segunda parte, você anotou aí. O nome do vírus não foi definido pela organização. Temporariamente recebeu a nomenclatura de 2019/nCoV. Então observa que a princípio, né, eles deram aí uma nomenclatura básica
para que eles mesmos pudessem, então, montar o próximo que teria uma conotação maior com os fatos aí, com aquilo que eles estavam planejando. Então, qual que foi? A doença provocada pela variação, originada na China, foi nomeada oficialmente pela Organização Mundial de Saúde, a OMS, como Covid-19. Então era o contrário, né? Era 19nCoV. Né? Mas depois que eles estudaram os fatos, né, arrumaram aí um meio de se comunicar melhor, então se tornou Covid-19. Que dia que foi? 11 de fevereiro. Ainda não está claro como ocorreu a mutação que permitiu, né, o surgimento aí. Mas presta atenção, se você está anotando, Covid termina com 19, o 9 é representado novamente, e 11 de fevereiro, o 11 nós já estudou acima, né? Então você lembrando aí agora do que significa, você vai ver que 19 e 11 estão em relação entre si. Outras variações mais antigas, né, do coronavírus, como foi elaborado, né, ou detectado como SARS-CoV e MERS-CoV. São conhecidas pelos cientistas mundiais aí, através dessas nomenclaturas, as duas nomenclaturas, e a terceira agora, né, de uma forma diferente. Eles também chegaram aos humanos, né, e não sabe como, mas os próprios animais já tinham aí essa Covid, fonte aí da internet também. Agora a pergunta, por que a OMS não usou a nomenclatura Covid-20, se estamos em 2020? Curioso, não? Porque o 2 tem outra conotação. O 9 tem um símbolo especial para eles. E iniciado no fim do ano, né, para que fosse desenvolvido no ano de 2020. Mas o ano de 2020 seria usado o segundo mês e o dia 11, se você prestou atenção. Então fica claro que fevereiro é 2, compartilhado com o número 11. Fevereiro usado como data da pandemia e usar o dia, qual é o dia 11. Seria isso coincidência? Então, se você está estudando, se você entende sobre isso, você está vendo que realmente há uma concordância dos fatos aí para a elite global, a qual está dominando o mundo. Interessante que o mês 2, agora nós vamos ver a numerologia do número 2. Observa que a pandemia, né, a OMS reservou o mês 2. O mês 2 para nós não tem muito significado, é só o mês de fevereiro do carnaval, né? Pois é. Se você está entendendo, lembra que fevereiro é o número 2. Várias doenças fazem parte deste ciclo, segundo a numerologia. E entre elas estão, então, algumas das doenças as quais a gente vai ver se tem alguma relação com a pandemia. Quais são elas? Febre, tuberculose, diabetes, infecções. Agora vejamos aí os sintomas da Covid-19. Possíveis sintomas: tosse, febre, cansaço, dificuldade para respirar, em casos graves. Seria aí uma coincidência? O número 2 ter então significado para a numerologia. Então, tosse, febre e cansaço são os sintomas aí do número 2, a qual a Covid também contém aí estas enfermidades. Se falamos do número 2, você lembra do número 8, né? Então vamos lá. Lembrando que a soma obtida por mês, ano e dia
do Covid, nós tivemos então o resultado do número 242, que somado entre si, 2 mais 4, 6, mais 2, 8. Né? Não é o resultado que você anotou aí? Pois é, se eles usaram, né, sabendo que deveria ser assim, então a gente vai ver que o número 8, ele contém também, pela numerologia, algumas doenças que contêm o número 8. Quais são elas? Alergia, asmas, resfriados e câncer e problemas cardíacos. Lembrando que pessoas com essas doenças são pessoas com risco maior. Seria então uma coincidência? Bom, se você anotou, você viu que o número 8 vai aparecer somente nos problemas a qual a Covid vai afetar. E os problemas de risco está as pessoas que têm problemas cardíacos, cânceres, asma e assim por diante. É ou não é? Bom, então a numerologia está nos mostrando que eles estão manipulando aí cada etapa aí desta ação a qual alguém foi corajoso de iniciar, né, para mostrar aí que eles estão no poder. Segundo a numerologia, o número 8 ocorre em conquistas superiores às anteriores. Então, quando o número 8 termina, nós analisando, você pode ver que o número 8 ele tem conquistas superiores ou maiores do que as anteriores. E a gente vai esperar os números aos quais os Estados Unidos, né, já anunciou aí nas plataformas online, que as mortes já ultrapassou o 11 de setembro, que é uma das datas usadas aí por eles, né, já ultrapassou, e também a Ásia e outros países aí que já também tiveram números superiores às pandemias anteriores. Então não sei se você está compreendendo, mas nós temos aí o resultado numerológico dos fatos aos quais nós estamos passando. Se você tiver um pouco de paciência, a gente já está quase terminando. Vamos para alguns fatos históricos, os quais muitos você vai encontrar aí na internet, aos quais tem conotação com a numerologia. Vamos lá. Você lembra do caso dos mineiros no Chile? Eles ficaram presos lá nas minas? Eles eram 33 mineiros. Primeiro eles tiraram 13 e depois saíram os demais. O número 13 e o número 33 aparece também neste fato ao qual ocorreu ali no Chile. Lembrando que o 33 aí é forte na maçonaria, né? Principalmente americana. 11 de setembro de 2001, houve um total de quase 3 mil mortes no World Trade Center. Né? Esse ano faz 19 anos do ocorrido. Se você estiver anotando, você anotou que foi 11 de setembro de 2001, né? Quase 3 mil mortes. E no ano de 2019, e neste ano faz 19 anos, qual que é o último número que aparece no 19? O 9, não é? Pois é. Mas se você somar 9 mais 1, nós temos 10, correto? 9 mais 1, nós temos 10. Só que o número não pode ser um número completo. Então você tem que somar novamente o 10. 10 mais 0 é igual. O 0 então é neutro, então nós temos 1. Então 2020 é o ano do começo. O 1 não significa começo? Pois é, então o 10 aí, se você observar, somado, ele se transforma em 1 novamente. Então era realmente o ano de começar aí uma nova investida para a demonstração de poder no mundo. Bom, veja que se eles estão no poder, é tempo de começar novamente, é um novo início dos projetos. E este é o significado do número 1. Veja o que declarou vários jornais da internet, né? Vários jornais aí, o qual nós já falamos, né? De fatos aí que você vai ver tanto os jornais brasileiros como
os estrangeiros aí demonstrando que a catástrofe, infelizmente, teve um rumo bem maior do que os outros. Então, a gente já falou aí que esse vírus ele foi descoberto na década de 60, causou poucas mortes, mas essa segunda etapa, a qual tem o nome de Covid, né, terminando em 9, e o segundo mês de 2020, a data do mês que é o número 11, tudo está relacionado aos Illuminatis aí, ou a elite global, como é chamada, né, por muitos aí. Em 31 de dezembro de 2019, né, que foi o início ali da pandemia, você observa que o governo chinês tentou encobrir o começo lá porque ele também sabia que precisava de datas, né, datas as quais deveriam ser aceitas entre eles aí para o início aí dessa pandemia, ok? Então foi em 31 de dezembro de 2019 que eles então abriram ao mundo aí que havia aí uma pandemia. Então o último mês de dezembro, que foi o 31, vamos para a soma, pega a sua caneta aí. Ó, 31 do 12, né, que a gente faz isso pelo mês. 3 mais 1, né, que é de 31, 3 mais 1 é igual a 4. E o 12, que é 1 mais 1, 1 mais 2, que é igual a 3. Então eu tenho 4 terços, correto? Mas ainda falta o ano, que é 2019. 2019, você soma 2, mais 0, mais 1, mais 9, que temos o total do número 12. 9 mais 1, 10, mais 2, 12. O 0 fica neutro. O 12 tem que ser novamente somado, então você soma 1 mais 2, que é igual a 3. Então eu tenho 4 terço, né? Então eu preciso somar 4 mais 3, que é igual a 10. 4 mais 3, 7, mais 3, 10. Se o 0 é neutro, eu tenho somente o 1. Deu para você entender que o 1 novamente foi elaborado para aparecer novamente? Então, 1 não é o começo. Então, 31 do 12 de 2019, na soma matemática da NUM, é 1, ou seja, o início de uma grande obra, de um grande resultado, a qual nós estamos vendo aí a cada dia muito mais números aumentando, mais do que todas as outras. E assim, nós temos aí, nós temos aqui uns dados também bastante importantes que você precisa anotar. Ó, na China, em 9 de janeiro, se você observar, janeiro é o primeiro mês, ou seja, 9 do 1, né? 9 mais 1, 9 mais 1 é quanto? 10, né? Pois é, se o 10, o 0 é neutro, então 9 do 1 eu tenho 1. Então essa data ela não é casual, né? Ela tem aí um objetivo de mostrar que o meu primeiro caso da China, ou seja, decretado como pandemia, remete-se ao número Illuminati, número 1, que é o número do começo. Muito bem. E para terminar, nós temos aqui, para você que estuda numerologia bíblica, talvez você não pensou nesses fatos a quais os livros numerológicos aí que trata tanto do poder mundial, como também da ciência em si, iniciada ali antes de Jesus, no mundo ali, né? No mundo antes de Jesus, nós temos então aí o estudo que trata aí da numerologia em si, quase baseado na numerologia bíblica, né? A qual nós acreditamos que os números têm poder aí, né? Quando os crentes fazem alguma
expressão aí para mostrar que Deus está agindo da mesma maneira, né? Só que de maneira para um poder global aí mundial, ok? Então, voltando aqui ao que João disse, 1 João 5,19, João disse: o mundo jaz do maligno. Então, o mundo jaz do maligno aqui, né, ele estava dizendo que os dominadores do mundo poderiam manipular os fatos terrestres e humanos, ao qual nós estamos vendo. Mas não deixa de ser um cumprimento da palavra de Deus, a qual estamos no tempo do fim, e quando a igreja, né, nós cremos assim, quando a igreja ir ao encontro de Jesus, então o anticristo ele se manifesta como um grande homem, né, um homem salvador da pátria para ajudar as nações, né, naquilo que eles estão passando, nas dificuldades em todos os setores, e aí ele governa o mundo, porque realmente o mundo já jaz do maligno. O mundo está caminhando para isso, né, e só não acredita aqueles que infelizmente não estudam, né, não querem tirar um tempo aí para estudar vários livros a respeito do tempo do fim, a respeito das revelações a qual a palavra de Deus ela nos mostra. Ok? Se você ouviu até agora, se você fez as suas anotações, procura aí por vários livros aí, as quais têm dado informações concernentes aos fatos a quais nós dizemos aqui. Ok? Deus abençoe a todos.